Bom dia com Jesus. Nós temos algumas perguntas, como pré-eleição. Pastor, é pecado jogar na loto, Sena, etc. Frequentemente está vindo essa pergunta. Com todo respeito, às vezes nós temos novos convertidos, né? E que ainda não sintonizaram bem. Por isso, às vezes, uma pergunta é feita assim, quase periodicamente. Seria uma boa coisa para o ministrante colocar na sua lista aí, né? Toda espécie de jogo não combina com Deus. Esse dinheiro ganhado... Dois males, tá? Em ganhar o dinheiro e em gastar o dinheiro. Jogar o dinheiro fora. Porque se você não ganha, o que é certo, que é muito difícil ganhar, jogou um dinheiro fora. Então, são perguntas que o próprio coração já responde, não vão aceitar mais. Mas eu creio que essas pessoas que vão chegando por último têm que ser esclarecidas sobre coisas que para nós já são matérias, são até rudimentares, não é? Mas para outros não, elas são importantes. Deus não está no tipo de jogo assim. Agora, é muito assim, parece legalista dizer é pecado isso, é pecado aquilo, é pecado aquilo. Pecado mesmo é incredulidade, esse aqui é o pecado. As outras coisas são atributos do pecado, como fumar, beber, etc. São atributos do pecado. Então, a pessoa que crê de uma maneira correta pode deixar que seu coração se entristece com aquilo, não é? Amém? Gostaria que o senhor me respondesse como é vigiar e orar, se é ter cuidado com o que falamos ou pensamos. Inclusive, né? Vou te dar um exemplo de como orar e vigiar. Aqui nós temos, por exemplo, o irmão Paulo Sérgio, estava vendo ele orando na mesa lá, na hora da refeição, tinha um bom pedaço, não sei se era peixe, o que era no prato, então ele ora assim, com as duas mãos assim, né? Você está orando e vigiando. Mas é isso mesmo, orar e vigiar. Cuidado, eu lembro de uma oração que minha mãe sempre fazia antes de sair. Acho que podia contar as vezes que minha mãe saía sendo viúva, livre, né? Portanto, podia contar as vezes que ela saía por ano. Eu não sei, parece que ela não comeu pé de galinha nem bebeu gasolina, né? Mas ela orava assim, tranca a minha boca, abre a minha boca. Mesmo para ir na casa de um parente, hoje nós nos envolvemos tão facilmente, né, com parentes e tudo. Tudo quanto é tipo de conversa, dificilmente é cortada, né? Pensa que você está falando do presidente da República, falando do partido, e você quer saber uma coisa? Eu já falei demais da vida ali, até logo. Mas inclui realmente isso aí. Porque o que fala e pensa não é menos do que cometer quaisquer pecados. Muita gente pensa, não, eu nunca fui apanhado com outro homem, eu nunca fui apanhado com outra mulher, mas a mesma Bíblia que condena uma coisa
diz que os maledicentes não vão entrar no reino dos céus. Não entram. E com facilidade se fala de pastor, de diácono, de irmã, de irmão. Toca-se no nome das pessoas. Então, vigiar é prever a coisa, não é? Como fala, seria melhor prevenir do que remediar. E é uma questão de reflexo, não? Reflexo. Eu dou graças a Deus pelo reflexo que eu tenho. Então, o reflexo na vida cristã é muito importante. As pessoas de reflexo atrasados, de repente, eu não vigiei. Não? Mas às vezes a gente é muito bom numa coisa e dormiu com outra. É isso aí mesmo, irmão ou irmã. Irmã, né? Coloque a mão sobre o prato na hora que estiver orando. Força de expressão, né? Por que estas festas, quando a menina completa 15 anos? Paganismo. Só isso. Paganismo. Não tem mais nada que isso. Herança de quem, bem? Claro, Maria completou 15 anos, fez... Como é que chama o negócio? De abundante, como é que é? Hã? Debutante. Maria fez uma festona dia 15 lá, deu champanhe, deu tanta coisa, né? E rock evangélico e tanta coisa, e desfile. Porque aos 17 anos, José falaria com ela, né? Nós não vemos isso na Bíblia, é paganismo. Tudo herdado de quem? Só para você ver de onde é que vem isso. Basta você ver de onde veio isso. Dos cristãos, da igreja primitiva, é só despesas e coisas assim. Fantasias, vaidade. Parece que é uma festa de adoção, né? Porque ela foi santinha até os 15 anos, está pura, né? Obedece à mãe, lava as vasilhas, cozinha já muito bem. Então nós vamos fazer uma festinha dos 15 anos. Faz todo ano então. Chega todo ano, faz um culto de ação de graça. Minha filha, você tem sido muito boa. Você está ficando mais velha 1 ano, mas foi mais um ano de eficiência, você aprendeu e a mamãe e o papai estão satisfeitos com você. Vamos orar para Deus continuar assim. E cada ano, depois ela casa, ela é debutante. Depois de casa, não é? Agora eu não condeno, não estou condenando, eu tenho que dizer o que é. O irmão Brana fala dessas festas todas, né? Até dos chás de panela. A juntar e ajudar uma moça a casar, um rapaz a casar, é muito bom. Mas podia fazer um mutirão, né? Fazer a casa dele. Olha, você dá o lote, compra o material, paga os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas, os acabamentos, e nós vamos ajudar você a comer o primeiro almoço dentro dela. É um mutirão, não é? Glória a Deus. Mas é isso. Ajudar é uma coisa. Agora, aquele espírito, é uma questão de espírito. É uma coisa terrível. Não deixe isso entrar na cabeça sua, não. Faz a coisa espiritual, não por copiar o mundo. E quanto ao uso de colar, é certo ou errado? Se é certo, por que alguns ficarem condenando? Olha, é certo e é errado. É errado e é certo. Até depois do casamento, que um irmão do noivo me procurou, ele disse, olha, alguém aí fora me disse que deu a entender que um diácono mandou uma pessoa tirar o batom, a maquiagem para entrar. Eu falei, não, o diácono não. Ele disse, não, eu sei que não foi diácono, ele estava querendo acusar. Foi meu próprio irmão que pediu para ela tirar.
Não foi diácono. Eu falei para ele, o diácono não foi, vão lá na junta? Ele disse, não, não precisa, eu sei que não foi, sabe? Aí a pessoa replicou justamente isso. Vocês não passam pintura, mas usa colar. E agora? Pedro disse, não com joias, né? Ah, mas eu vi um retrato da irmã Meda com colar. Agora vem a vantagem de ter um profeta. Eu disse assim, olha, então você espere seu marido te dar um. Porque a irmã Meda não ficou no colarinho dela. Me dá um colar, me dá um colar, me dá um colar. Todo dia chega, me dá um colar, me dá um colar, me dá um colar. Ele saiu e viu aquele colar e achou bonito e, sei lá, casou com ela. E outra coisa, ela não andava só de colar. Porque, certo, você pode ter um anel, mas encher os dedos de anéis, vai chegar a hora de você dizer, é melhor ir os anéis e deixar os dedos, né? Não é verdade? Então, tem uma caixinha, um cofre de parede, e tal, de guardar as joias de brilhante, né? Os anéis de brilhante, as alianças de esmeralda e coisas assim, não é? E tantas outras com brilhante, e de rubim, não sei mais o que, tanta coisa. Então, por que usar tudo de uma vez? Usa um de cada vez, né? Para não encher os dedos de joias. Agora, quanto ao colar, a única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, eu não tenho como... a Bíblia não diz que Jezabel colocou colar. Ela diz que ela pintou as unhas, a boca e os olhos. A Bíblia diz. Agora, eles pegam Rebeca, que Eliezer ornou de joias a Rebeca. Então, você põe 2 brincos grandes, mesmo aqueles orgulhões assim, põe um no nariz, põe outro no calcanhar, põe outro assim, porque Rebeca saiu. Você quando você vai dentro, fica parecendo um sacerdotismo, que o sacerdote tinha, né, as campanhas, né? Quando entrava para oferecer, as campanhas faziam aquele tinido, né, significava que ele estava vivo, que não tinha morrido. O irmão Otávio, não sei se foi o irmão Otávio que me contou, que lá no Recife, os malandros abordaram uma mulher. A mulher estava toda, né? Disse, foi tanto barulho de sino que não foi brincadeira. É que ela era faixa preta, mas bateu tanto no negão, viu? Ele não parava em pé. E o povo juntou, né? Juntou e morrendo de rir, e ela batendo. Não parava em pé, não sei se foi 1 ou 2. Isso bateu demais. Então vocês, antes de botar muitas joias, vai fazer karatê primeiro. Para vencer. Mas, Rebeca, aquilo lá significa os dons da igreja, né? Significa os dons, tudo tem um tipo. Mas, se for discutir, nós encontramos na Bíblia Maria de colar, Ana de colar, né? Tudo, com joias. Não encontram. Rebeca é um caso à parte e que se pensa muito. Eu não tenho como, desde que o profeta fez isto, então eu não tenho como. Agora, eu digo assim, é que um pequeno sinalzinho nesse sentido é uma facilidade para obedecer. Um homem comprou o colar, deu de presente, o marido dela, ela guardou com todo apreço, né? Mas nunca usou. Então, glória a Deus, né? Mas ninguém tem o direito de condenar, porque eu não tenho como fazer. Agora, eu sempre digo assim, olha, então vamos também obedecer, imitar o irmão Brano em tudo. Se a gente imitar o irmão Brano em tudo, o restante, então, deve-se imitar também em determinadas liberdades. Agora, se a gente não imita em tudo e só naquilo que é terreno, natural, aí tem alguma coisa errada. Mas se tem alguém condenando, está fazendo uma coisa que eu não tenho coragem de fazer. Se fosse... Eu diria assim, né? Espera seu marido te dar. Se é baseado na irmã Meda,
Então, baseia da forma como aconteceu. Ela não estava nem pensando naquilo, de certo, ela ficou surpresa quando abriu o presente. Bom, de preleção é só. Agora, fita para casamento. Quem ouviu o programa ontem cedo, dessa série Absoluto, certas perguntas sobre casamento, eu acredito que o escritório não nega aquela fita de ontem, é dia 23/9/95, rodou na Rádio Clube cedo, 23/9/95. Então, antes de casar, você ouça aquela fita, leia a mensagem absoluta, casamento, divórcio, união invisível da noiva, e essas coisas, essas mensagens, o sinal e tantas outras, não é? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Aos Hebreus 11, de 1-6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, de 1-6. Nós oramos mais uma vez a Ti, Senhor, uma vez que estamos aqui. Se olharmos no espelho, nós teremos vergonha até de entrar aqui nessa casa. Mas pela graça, nós estamos aqui. Esse favor imerecido, eu não mereço. Eu não sou digno, ninguém é digno de nem sequer olhar para esse livro. O único digno é esse leão da tribo de Judá. Agora, uma diferença faz, é que João estava chorando por causa desse livro. O que muitas vezes não acontece conosco. Mas o simples fato de levantarmos cedo, essas mães com essas crianças, e de virem para a tua casa para olharem neste livro, isto significa talvez mais do que chorar. Te pedimos pela tua graça e o teu amor, que esse esforço seja recompensado, visível e invisivelmente, consciente e inconscientemente, em benefício do crescimento espiritual, em benefício da saúde física, do conserto material, da ordenação material, financeira de cada um. Te pedimos para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Fé em Deus é uma característica de filho. Vocês podem estar pensando, mas eu diria, esse assunto, ser filho, não tem fim. Porque, na verdade, isso é desde antes da fundação do mundo. Deus se fez filho antes da fundação do mundo e sacrificou esse filho, esse cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E todo o curso da vida, desde o princípio até o fim, só vai interessar uma coisa, ser filho. Se não
Se não é filho, não é herdeiro. Então nós vamos lembrar de uma coisa, um fator, um abstrato, um companheiro, que eu até admito ser ao contrário. Poderia se colocar ao contrário. Mas vamos ver quem é que acompanha a fé. Quem é que acompanha a fé? De mãos dadas. Amor. Exato, amor. Então, vamos lembrar também de uma coisa muito importante, que determina toda a nossa vida, afinal de contas. É a fé associada ao amor, e que resulta em quê? Em uma coisa indispensável em relação a Deus, em relação ao terreno, à vida, ao casamento, família, até mesmo a vida material, os negócios. Todos os passos que você vai dar. É, sem dúvida alguma, confiança. É a certeza. E Paulo usou o termo no superlativo, certíssimo, se referindo a Abraão. Certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Agora, cumprir promessas dentro do senso comum, dentro do possível, é uma coisa, isso é para o humano. Agora, cumprir promessas que se relacionam ao sobrenatural, ao impossível, isso é para Deus. Você só pode crer numa promessa de um homem, uma vez que você creia que ele seja um homem de Deus, se ele disser assim diz o Senhor. Mas se ele não disser assim diz o Senhor, você fica com um pé lá atrás e outro na frente. Não em relação mesmo à sua palavra, mas em relação à sua humanidade, aos imprevistos, à sua falibilidade. Falibilidade. Não é assim? É assim mesmo? Falibilidade. Eu gosto de abreviar. Todo mundo entende. Então, o profeta diz: não há maneira para você estar perdido. Veja, acentua isso. Preste atenção nisso. Não há maneira para você estar perdido. Eu não quero saber que tipo de vida você está enfrentando. Agora, desde que você seja filho. Não há maneira para você estar perdido. Se for o caso, Deus te recolhe antes, mais cedo, fala, já que você não tem jeito mesmo, vem embora. Vou te recolher, vem embora para casa. Aqui nessa mensagem mesmo, Hebreus capítulo 6, o profeta fala sobre isso. Agora você fica com medo. Com medo. E esta é a razão que dá medo, que é uma sensação de insegurança.
Por quê? Porque o temor acompanha a dúvida. O amor acompanha a fé. Agora ele se posiciona como filho, ele diz: eu amo a meu pai. Falando como filho. Eu não tenho medo dele, porque eu o amo. Ele não me feriria. Ele faria o bem a mim. Se eu tivesse medo dele, eu não sei se ele fará isto ou não. Então você não está bem relacionado com esse pai. Você não conhece muito bem o coração desse pai. Mas se eu o amo, sim, pai, eu te amo. Eu sei que tu és meu pai. E tu me amas. Por isso eu te honro. Eu honro o teu nome. E eu não tenho medo. Mas tu guardarás a tua palavra e a tua promessa para mim. Esta é a maneira que o Espírito de Deus faz. O Espírito de Deus é um inspirador da nossa vida espiritual. Por isso está aí a resposta. Nós ficamos inspirando as etapas da nossa vida. Em quem? Em quais fontes? O Espírito Santo deve ser o único inspirador dos filhos de Deus. Ele é o único inspirador. É o que inspira. Então nós não desejamos ser como aquela rainha do sexo, aquela rainha da beleza. Nós não desejamos ser nunca como aquele homem zarrão, famoso, bonito. Por quê? Nós temos um lugar que não trocamos aquele lugar, aquela posição, por coisa alguma. Agora, isso não é manufaturado. O Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho de Deus. Você não tem que perguntar. Você fica com medo de não ser o eleito, mas isso, nesta hora, é seu espírito que se põe rebelde. Na mensagem do sinal ele diz isso. Eu pergunto, Abraão teria duvidado? Sara duvidou de si mesma, o que causaria indubitavelmente a sua morte. Mas por estar em Abraão, se você quer ver o que é casamento, começa dali. É a mulher estar no marido. Por estar em Abraão, ela não morreu. Porque isso, assim, é Cristo e a igreja. A única causa de não termos sido consumidos e não termos sido levados por essa leva de coisa, de engano que caiu sobre a terra. Nós, voltando lá um pouquinho atrás, nós vimos que Abraão não estava enredado com Sodoma. Mas, no entanto, ele não era um santo homem. Ele não tinha méritos. Mas ele não estava enredado com o mundo. Ele não era santo. Não era um super-homem. Mas não estava enredado com o mundo. Então vimos que essa linhagem, assim, em caráter de recapitulação, não é? Dentro da linhagem ninguém força. Se você tivesse que escolher os pais através dos quais você viria ao mundo, a quem você teria escolhido? A quem?
você pudesse olhar de lá e ver as famílias, as mansões, as riquezas, as fazendas, a pobreza, você iria escolher um favelado, um casal favelado, pobre, feio, uma mulher feia, pobre, que mora lá na favela, invasor, para nascer através deles? Eu acredito que o irmão Branham não escolhia essa família Branham para vir através dela, não. Aquele pai traficante de uísque. Não. Agora, eu iria escolher um pai velho que casou com uma menina nova e que ia morrer antes de eu nascer. Para mim, sofreu tanto que eu sofri. Até hoje eu tenho trauma por falta de pai. É criança, pessoa que é criada sem mãe, sem pai, faltou um deles. Agora hoje eles se esquecem, põem as meninas com as mochilinhas nas costas aí, para passar fim de semana com o pai, fim de semana com a mãe. Isso nunca foi uma mãe, nunca foi um pai. Porque só a morte poderia tirar aquele pai de casa. Só a morte poderia tirar aquela mãe do... Ela suportaria um inferno em cima dela. Como aquela gambá. Mas, por amor de seus filhos, ela daria sua vida. Agora, você fixa nisso. Que você não está na mensagem porque você escolheu a mensagem. Você não crê nesse profeta porque você diz, eu vou crer nele. Isso está predestinado. Isso é uma eleição. Isso é uma filiação. Isso é uma linhagem. Agora, tem filhos mais rebeldes, filhos mais obedientes, filhos que dão mais gosto, outros dão desgosto. Tem membros para honra, membros para desonra, e causa vergonha. Aqui na mensagem Parente Redentor, parágrafo 166, não é? Foi isso? Nós chegamos até aqui, não foi? 166. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. A grandeza está em Deus se fazer filho. Irmão divino, faz favor, pega essa mensagem de casamento de divórcio para mim. Está bem em cima dessa pilha de mensagem. Está por cima. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Ele se tornou um homem, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Obrigado. Ele se tornou um pecador para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Então, essa aí é a linhagem. Ainda combinando com isso, essa referência estava anotada para sexta-feira passada, mas não deu para discorrer sobre ela. Casamento e divórcio, parágrafo 158. 158. É a maneira que eu me sinto mais seguro em entregar a palavra. Agora, observem, Jesus disse, Deus no princípio fez um de cada tipo.
Mas agora, após a queda, agora iremos além disso. O pacto era coigual. Mas agora, após a queda, há um outro pacto. Ela não era mais governadora com ele, a mulher. Cada um deveria ter um pacto separado, individual, foi o que pensamos, não é? O que vai esclarecer melhor ainda aquilo ali. Agora vamos ver se isto é certo. Vamos tomar Gênesis 3 e descobrir se isto é certo agora, enquanto prosseguimos aqui, porque queremos ser positivos quanto a estas coisas que são ensinadas e faladas, que sejam exatamente verdadeiras. Talvez justo aqui, temos um tempinho, porque não estamos muito longe do fim agora, para chegarmos à parte de encerramento do assunto, para mostrar o porquê e o que sobre divórcios e assim por diante. O divórcio é uma desfamiliarização. Quebra uma linhagem ou não? Quebra uma linhagem? Quebra uma comunhão. Sacrifica uma linhagem, mas os filhos continuam sendo filhos. Agora, em Gênesis capítulo 3, e começaremos agora com o capítulo 13, o verso 16. Vamos começar no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, ele vai amaldiçoá-la. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, é uma sentença que não é para filho. É para uma besta. Estava entre o chimpanzé e o homem. E que definitivamente não podia trazer filho. Filho da linhagem de Adão, de Deus. Aquele filho que ela trouxe não era de Adão. Que ela trouxe através, era filho da serpente. Então, essa linhagem ficou distinta. Desde o Éden até lá na consumação. Por isso você não pode, como o salmista diz, ter inveja dos ímpios e sofrer essas influências, muitas delas sacrificando pais, sacrificando famílias, pais até endividados, precisando pagar a dívida e tem que fazer despesa com fantasias herdadas de onde? Porque senão cai aquela atmosfera de peso, funesta, de luto na casa. E porém inimizade entre ti e a mulher. Então não tem uma comunhão. Não existe comunhão. E entre a tua semente e a sua semente. A semente aqui fala de filho. Pega o Caim e faz o DNA dele. Compara o sangue de Adão com o de Caim. Faz o DNA. Vamos ver, qual é o teólogo seminário que vai fazer isso? Só o profeta de Deus que fez esse DNA. Próprio Deus. Faz para depois João dizer Caim era do maligno. Para depois Jesus dizer vós sois filhos do diabo. Não falou para meretrizes, ladrões, não. Para os considerados perdidos pela sociedade. Falou como somos sacerdotes. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Por isso, preste bem atenção, escute. Eleito não persegue eleito. Eleito não vive maldizendo, amaldiçoando, falando da vida de eleito. Tem alguma coisa errada nessas incompatibilidades, nessa política, nessa rixa entre famílias, entre moças,
entre rapazes. Bom, mas é porque, você sabe, a família briga mesmo. Família briga, rola no chão, mas levanta, irmão. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso nós não vamos entrar. A promessa vindo através da mulher. Agora, e a mulher disse, agora olhem, agora aí está o pacto com a serpente, pois eles estavam todos antes, no princípio, ou antes do princípio. O pacto aqui, porque era uma soberania, uma determinação, para mim é uma sentença. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que ouvimos sexta-feira. A mulher que não quer ser dominada pelo marido, fica com ela aí, Deus. Não mais coigual. Juntos, jamais. Agora ela virou-se e tornou-se a dominadora. Quando chegou lá em Isaías, ele já disse, olha, o meu povo está desgraçado, porque está sendo governado por mulher e criança. Agora, qual é a criança que não domina, que não manda em casa? Nunca se viu tanta frouxidão na criação como se vê nesta hora. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. A tua mulher, como segundo subproduto, foi trabalhada por um astuto animal, com faculdades de falar, ereto entre o chimpanzé e o homem. E a ciência concluiu, existe um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. Esse elo foi Deus quem tirou. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. Isso aí já se referindo a Adão, né? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Ele não ouviu a serpente. A serpente jamais traria um Caim através de um coito com Adão. Não tinha como. Para trazer um filho tinha que ser através da mulher, porque a mulher é que tinha os órgãos, o ventre para gerar, para conceber. Agora o diabo sabe, eu pegando a mulher, eu pego o marido. Eu pegando a mulher, eu pego o homem. Eu derrubando a mulher, eu derrubo o homem. Por isso Salomão disse, a sábia edifica a casa. Não diz o sábio. A sábia edifica a casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Eu, derrubando a mulher, eu derrubo o homem. E Paulo, então, bem mais tarde, o mesmo Espírito Santo, através de Paulo, que diz ele em 1 Timóteo, capítulo 2. Ele não poupou, porque essa sacudida, me perdoe, não é minha. Eu digo, quem sou eu? Ele disse, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Gente, o irmão João Martins disse que a mulher tem um osso a mais aqui, na espinha. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado pela serpente. Adão não foi enganado pela serpente. Agora ele caiu com a Eva, ele caiu em pecado com a sua mulher por amor. Aquele amor constrangedor. O que Cristo fez pela igreja? Então, pesou essa sentença. Agora você vê a trilha da serpente e vê a trilha, a semente de Deus. Tem uma trilha também. Você não é culpada. Você pode dizer assim, mas eu não sou culpada. Para não dizer, eu não tenho mérito. Não é por meus valores, pelo meu reflexo que eu escolhi a mensagem. O seu pai pode ser feio, redondo, quadrado, comprido. Você o ama. Sua mãe, pela mesma forma, você a ama. Então ele amaldiçoou a terra e disse que a terra teria espinhos e cardos também, e então produziria a erva do campo para a sua alimentação. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e pó te tornarás. Olha, um dos itens da cabeça de um casamento bom, que tem tudo para dar certo, é que você se casou com um homem trabalhador. Coitada da mulher que casa com preguiçoso. Nada dá certo para ele. E essa família sofre que não é brincadeira. Um dia uma irmã me chegou ali no escritório e ela disse, olha, pastor, o meu marido mexe com caminhão. Eu falei, mexe com caminhão? Eu falei, coitada. Coitadinha, né? Ela disse assim, olha, tem uma coisa, da hora que ele está no volante, ele limpa banheiro, ele faz qualquer coisa, ele trabalha de servente, ele faz, nunca deixou faltar nada. Nunca. Agora o preguiçoso, e principalmente esse preguiçoso que quer ter nível alto. Tem um preguiçoso que conforma com tudo. Não, eu tenho aqui uns trapinhos para me vestir, tendo uma comida para me comer, uma cama para me deitar, estou satisfeito. Mas o mundo está cheio de parasitas que querem ter todo o conforto da vida. É carro, é telefone, é isso, é aquilo, aquilo outro. É fumar dos melhores cigarros, é beber das melhores bebidas. É uma vida de orgia, uma vida cara, insustentável. E quando se refere a membros ligados ao corpo, quando se refere a crentes, traz só opróbrio, maldição. Agora, não tem advertência que não seja para filho. Paulo disse, se você é filho, você aceita a correção. São Paulo chegou a dizer que esse irmão desordenado, que não para em emprego, que não é trabalhador, chegou até, se for cumprir ao pé da letra, nem cumprimentar ele não pode. Ao pé da letra. Então, eu não quero parar aqui, porque a coisa vem por inspiração, não estava programado aqui, mas deixa o Espírito, corta, muda, né? 2 pactos. Agora, aquilo determina o princípio do que Jesus disse. Mas, ao princípio, não foi assim. Nós temos um outro pacto agora. Notem,
é um outro pacto. Existe um pacto para o produto e para o produto secundário. O produto é o homem, o produto secundário é a mulher. O produto é Cristo, o produto secundário é a igreja. E a igreja se tornou tão arrogante que ela julga ser Deus obrigado a fazer tudo o que ela quer. Deus não tem crentes para jogar na arena, para ser queimado? Por qual causa a igreja sofre hoje? Uma perseguição específica sobre ela, por causa de sua fé. Essa é que é a era perigosa, é a mais perigosa de todos os séculos. Agora existe um pacto para o produto. O produto, você lembra, é o homem. E para o produto secundário, que é o subproduto, é outro pacto. Então, se o homem fosse criado com 2 pés, 2 mãos, uma cabeça, andasse ereto, e Deus quisesse que a mulher andasse de 4 pés, então ela seria mulher, ele seria homem. E aqui nascesse mulher, iria andar de 4 pés. Se ele quisesse pôr maiores diferenças, ele teria posto. E ele colocou diferenças determinantes. Há muita diferença. Por isso o pacto é diferente. A responsabilidade é diferente. Mas dentro dessa linhagem de Caim, nós estamos vendo aí elas amansando bandido, prendendo bandidos, dando rasteiro em bandidos, de revólver na cintura, calçadas de bota. Eu não condeno, eu vejo uma militar aí, eu olho para ela até com graça, mas que coisa tão difícil. É o mundo que viaja contrário ao princípio da criação. É um choque ininterrupto, dioturno. O mundo está na contramão. Isso tem trombado. Então você tem que entender isso. Você diz, pois bem, é assim que eu penso, é assim que eu gostaria, mas infelizmente, cadê o cabeça? Cadê a cabeça? Com quem que eu casei? Eu procurei um marido. A queda trouxe dificuldade e morte para cada criatura da criação, fazendo uma diferença em toda a natureza. Mudou tudo. O leão logo se embraveceu, brincava com outros animais, com o cordeiro derretente. Quando a Eva caiu, ele criou uma raiva tremenda e tornou-se carnívoro. Ele sangrou logo, ele pulou em cima de um carneiro com o qual ele brincava. Estrangulou. O urso fez a mesma coisa, a onça. Mudou toda a natureza. Houve um tremor tremendo, um batismo, e caiu aquele tédio, aquele susto. A ave que vinha e pousava no ombro de Abraão já estava fugindo dele. Então esse medo, esse terror tomou conta. O pavor,
a sensação de insegurança, a incerteza, porque a filiação foi quebrada. Entrou um filho errado no Éden. Ele estava ainda no ventre de Eva. Para apenas entrar no ventre de Eva, ele já causou tudo isso. Quando ele entrou no ventre de Eva, Adão não quis mais companheirismo com Deus, assim que aceitou. Já fugiu de Deus, cobriu, escondeu. Então a queda trouxe a dificuldade, morte para cada criatura da criação, fazendo uma diferença em toda a natureza. Agora, você sabe que isso aqui é dado no pilar de fogo. É assim diz o Senhor. Vamos reparar o que Jesus disse sobre, mas o princípio não foi assim. Agora não era assim desde agora. É após o princípio. Agora, há um pacto duplo. Primeiro era só um pacto. Adão e Eva eram coiguais. Um homem, uma mulher. Agora a mulher pecou. E o que ela fez? Aquilo lançou todos à morte. E Deus precisou fazer um conserto com aquilo, um outro pacto. Aqui está em Gênesis 3,16. Ele fez um outro pacto. Agora o mundo é para ser repovoado. Não pela criação original de Deus, como no começo. Não pela criação original. Porém, por desejo sexual. Não tem maneira, desde que a serpente conseguiu a seduzir a Eva, interceptando o programa de Deus, é claro, por vontade permissiva, que Deus permitiu para manifestar seus atributos, né? Entre parênteses, né? Que se diga de passagem, né? Então, ela, nessa interrupção do programa, ficou então um único meio. Porque se Adão não tivesse feito o mesmo, ela teria morrido. E Deus naturalmente tirava da outra costela uma outra mulher para ele. Isto toma conta do princípio, não acham? No princípio havia somente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Mas quando ela atravessou aquela linha e trouxe este pecado, e o pecado foi aquele filho, agora o mundo é para ser repovoado novamente por sexo. Não por criação, mas por sexo. Vê você onde está a mulher agora? Isso aqui não é um homem falando, isso é o pilar de fogo. Vê você onde está a mulher agora? Mas então é deste jeito que o mundo é povoado hoje em dia, através da mulher. Homicida vê através da mulher. Esses irmãos, se porventura houver aqui, gostam de pisar na mulher, agora volta para casa mais cheio ainda, né? Bota chumbo no sapato para pisar nela. Isso mostra também que você não é um filho de Deus. Não é assim. Cada coisa no seu lugar. A panela é na cozinha. A mesa está ali. A cama é no quarto. E cada coisa no seu lugar, certo? Tem o seu valor devido. Por isso que sem uma posição, um posicionamento, ninguém vai no rapto. Você não pense que se você não voltar para essa condição de mulher e de homem, você irá no rapto. Não pense não. Não se engane a si mesmo.
Aí é onde melhor nós dizer, na condição que eu estou, na condição que estamos, nós não iremos no rapto. É preciso haver um batismo de transformação. Para trazer o que nós, gente, o que nós não precisamos de chamada de altar. Você chora no altar e volta a mesma coisa. Você não muda. Você está brigando com o marido do mesmo jeito. E o profeta diz, você volta e fica assim com uma sensaçãozinha de gozo, de prazer, por uns 3 dias, mas de repente você percebe que é a mesma coisa. Nós temos de ser chamados para um confronto com a realidade dessa filiação, dessa linhagem, dessa trilha. É da serpente ou é de Deus? Você não tem que ser uma super mulher, uma super santa, um super santo. É dentro da relatividade humana. Porque por esta razão Jesus precisou vir através da mulher. Ah, bom. Aqui, por essa razão, veja. Então é desse jeito que o mundo é povoado hoje em dia através da mulher. Então aí é onde eu fico religioso. Está aqui, ó. Agora você vai entender melhor Gênesis 3, verso 16. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente, semente da serpente, e sua semente. Ele estava falando com a serpente. Então a mulher ficou na terceira pessoa, sua. A tua é direta, é na segunda. Mas quando se referiu, é claro, ele estava falando com a serpente, então seria a sua. Aí um pouquinho de conjugação do pronome da luz. Não faz mal para ninguém. Tua e sua. A tua é com quem está falando. A sua é sobre quem está falando. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, semente da serpente, e a semente, e sua semente, ou seja, e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar é uma coisa, a cabeça é outra. Então, essa semente da mulher é Jesus. Assim como a serpente não podia trazer um Caim através de Adão, também Deus não podia trazer um Abel através de Adão. Tinha que ser através da mulher também. Porque aquilo era uma lei do Senhor. Então você deve olhar para a sua mulher como Deus olhou. Por esta razão, Jesus precisou vir através da mulher. Se esses teólogos, se esses trinitarianos, eles não creem na verdade que vão encontrar 13 deuses lá em cima, isso é que é o pior. A covardia está aí. Pudessem ver isso, para trazer isso de volta ao seu começo original novamente, sem desejo sexual. Maria não teve nenhum desejo, não teve nenhum prazer, não teve nenhuma sensação ao conceber Jesus Cristo.
Deus fertilizou um óvulo. Eu acho isso tão profundo, tão bonito, mas fica tão simples que ninguém enche o pescoço e fala a língua. Engraçado, se fala a língua e transborda em língua estranha por coisas terrenas, bênçãos terrenas. Mas quando se fala nisso, ninguém treme. Não se ouve nem aquele, é verdade, porque já foi embora. Mas o coração está concebendo, não é? É. Ele fertilizou o óvulo e trouxe ao ventre de Maria. Ela perguntou, mas como eu não conheço o varão? Ele disse, não, o Espírito Santo te cobrirá e você conceberá. Isso é problema de Deus, só isso. Seja feito segundo a tua palavra e pronto. Se a Eva cedeu lá atrás, a Maria cedeu. Então seja feito segundo a tua palavra. Eu não quero perguntar mais não. E o que eu tiver de sofrer, eu vou sofrer. Sem desejo sexual. Ele foi nascido da virgem. Porém, aleluia. Viu? Agora você diz assim, bem, e como é essa linhagem agora? Aí foi quando entrou a questão dos filhos ilegítimos. Todo gentio é filho ilegítimo. É filho de cão, é amaldiçoado. Aí que vem é o zambujeiro. Por isso nós deveríamos ser mais agradecidos. Todos os gentios. Isso não desvalorizando o casamento na lei, no altar. Não é isso não tem nada a ver. Mas você tem que observar. Como o irmão Branham disse, o sangue de Jesus Cristo põe fim a este assunto. Se põe fim para os gentios de um modo geral, porque os gentios, são 3 raças somente que existem na Terra. Ele diz, chinês, asiático, oriental e sei lá, Sem, Cão e Jafé. Sem, Cão e Jafé, que deu a origem, é o que passou na arca. E Cão era a semente da serpente passando lá dentro. É o que viu a nudez do pai, que não respeitou o pai, que olhou para a nudez do pai, foi amaldiçoado. Dali vieram os gentios, agora nós enchemos o peito, o pescoço e saímos pisando aí, ó. E mulherzinhas tudo rebelde, e eu faço, porque eu fiz, porque é meu, porque eu faço, porque eu faço, e homem dizendo, e buzinando. Lê lá, Romanos 9 ou 11. Zambujeiro, enxertado na oliveira. Ele disse o mesmo, em outras palavras, o mesmo Deus que tirou o galho original da oliveira, que são judeus, enxertou o jambuzeiro, que é os gentios, e que tem ninguém melhor que ninguém. Vai tirar também, quebra esse galho jambujeiro e enxerta novamente o da oliveira. Virá um tempo quando não haverá mais sexo. Mas Deus chamará seus filhos do pó da terra, como Ele programou. Nada foi mudado. De volta como era no original. Haverá uma nova criação. Não através de qualquer mulher, mas através da modulação do barro e as luzes cósmicas e o petróleo, ele criará novamente como ele criou Adão a primeira vez. Corpo, me preparaste. Agora nós vamos habitar novamente o Éden. O Éden. O Éden restaurado. Aquele irmão
Ó, só quem é caçador, que tem isso no sangue, é que sabe o que significa. Irmão Branham, nós vamos caçar lá no Milênio? Ele disse, não, espera aí, não vai não. Lá não vai morrer nada, não. Mas isso é como se você tivesse sido um porco e depois se transformado em um humano. Você que gostaria de voltar a ser porco. Então você multiplica isso milhões de vezes. Mas escuta aqui, então a gente não vai ter sexo lá, porque, afinal de contas, depois da salvação, o que é melhor? Uma vida em comum, uma vida coordenada, uma vida em sofrimento, uma vida nisso e uma vida de briga que termina lá. Tem coisa melhor? Tem. Milhões de vezes melhor. Milhões, milhões e milhões e milhões. Que ao chegar lá você vai dizer assim, se for lhe dada a oportunidade de voltar, não, lá você vai ter um harém. Pode deixar. Eu quero essa mesmo. Ninguém mais amava o irmão Branham do que a irmã Hope. Ela disse, não, para que você me chamou? Casa-te, escolhe uma moça boa, casa-te, mas deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Você está livre, casa com outro. Deixa onde eu estou. É bom demais, foi bom demais estar com você. Eu dei minha vida por isso. Mas de cá está melhor demais. Eu sei que um dia você vem e naquela visão lá, no quinto ou sexto selo, subindo a escada de marfim, ela foi e pegou no braço dela, direito. A irmã Meda vem e pega no braço esquerdo. E aí? De qualquer maneira você vai estar comigo? Ficamos de pé.